boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bem-vindo a mais um webinar da IRCO. Eu tenho aqui o prazer de ter comigo aqui essa tarde o Marcelo Leal. Marcelo Leal, além de um excelente profissional, amigo de longa data, Marcelo é um sócio da N. Tomás Braga Advogados, é um parceiro nosso aqui da IRCO no Rio de Janeiro, um escritório especializados em diversos assuntos, mas principalmente relacionado ao tema da nossa live de hoje, né, que são assuntos tributários. Tenho um prazer enorme de ter o Marcelo aqui conosco. O Marcelo, além de ser um excelente profissional da área tributária, também é professor do IBMEC. E depois eu vou deixar ele falar um pouquinho dele, ou seja, se apresentar, né? Então, Marcelo, muito obrigado. Prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, Edson. Obrigado, Edson. Obrigado, Márcia. Obrigado, IRCO, por essa oportunidade de estarmos aqui conversando. É um tema importante e um tema que deve ser tratado como está sendo tratado hoje, em parceria com contadores, tributaristas, advogados, economistas também. Enfim, é um tema bastante abrangente e iniciativas como essa são extremamente importantes, porque além de nós profissionais, a sociedade como um todo, os empresários, nós que seremos impactados de uma forma abrangente, devemos sim demonstrar interesse, estar em lugares como este, de forma qualificada, tecendo comentários, fomentando ideias, amadurecendo algumas críticas para tentar melhorar essa proposta, para ver que reforma realmente o Brasil precisa. Perfeito, Marcelo. Muitíssimo obrigado, né? Acho que o meu nome está aparecendo aí, Edson Teixeira, acabei nem falando, eu sou sócio da IRCO aqui do Rio de Janeiro, e junto comigo eu tenho a Márcia Ramos, também é uma associada nossa aqui do Rio de Janeiro, que lidera a nossa prática de BPO. Márcia, boa tarde. Bem-vinda ao nosso webinar. A Márcia vai estar fazendo a moderação desse bate-papo, né? Eu vou estar também participando aqui, palpitando, dando meus pitacos aqui, junto com o Marcelo, junto com a Márcia. O tema é bastante instigante, é um tema que está muito na moda, né? Falar de reforma tributária é um negócio... acho que não tem tema mais na moda hoje, estou falando para tributarista, de forma geral, né, do que esse tema, né? Antes de começar, eu queria só fazer uma consideração importante, né? Dizer para todos os participantes desse webinar que esse evento ele está sendo gravado, então ele vai ser disponibilizado na segunda-feira no nosso canal eConnection, no YouTube. Então você pode acessar o nosso canal, ou seja, digitar lá no YouTube eConnection, você vai ter esse vídeo disponível na íntegra, se por acaso você não conseguir assisti-lo integralmente na data de hoje. Então, esse é um ponto importante. E eu quero lembrar a todos que todas as quintas-feiras nós temos esse webinar, ou seja, esse encontro agendado aqui às 17 horas, sempre trazendo temas importantes, temas da atualidade, e hoje não vai ser diferente. Então, Márcia, eu já passo para você para as considerações iniciais e já podemos começar aí a entrar no tema. Temos somente 1 hora de webinar. Eu acho que para o tema aqui ele vai ser pouco tempo, né? Talvez a gente vai ter que quebrar isso aqui em 2 etapas, chamar o Marcelo em outro momento, mas eu quero dizer a todos os participantes que aproveitem bastante, fiquem à vontade de fazer perguntas, né? Nós temos aí o nosso chat, um ambiente aí para você fazer perguntas e questionamentos, e à medida que a gente vai adentrando aí, vai percorrendo o nosso webinar, a gente vai olhando as perguntas e vamos inserindo aqui no contexto para que o Marcelo possa nos ajudar a responder. Ok, Márcia? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um evento aqui no nosso canal interativo da IRCO. Lembrando que essa apresentação, esse webinar, como todos, né, eles permanecem no nosso canal interativo do YouTube, o IRCO Talks. Então, ainda que vocês tenham algum amigo que não pôde assistir, ficará à disposição para quem quiser ver depois, né? Sempre vale a pena retornar e rever o que foi discutido, né? Afinal de contas, como o próprio Edson comentou, é um tema bastante instigante, né? Que traz várias dúvidas aí para todos os contribuintes, para todos os profissionais que atuam nessa área. E o Marcelo vai trazer aí informações bem preciosas aí para poder contribuir para o nosso bate-papo, né? Para a nossa troca de conhecimento. Então, Marcelo, passo a palavra para você. Seja bem-vindo, né? E bom evento a todos. Obrigado mais uma vez, Edson, Márcia. Qual é o nosso plano de voo? A minha ideia aqui, no primeiro momento, é fazer uma visão panorâmica. E analisar as 3 principais reformas, as 3 principais propostas que nós temos para uma reforma tributária, destacando talvez os pontos mais importantes
de cada um. Depois desse voo panorâmico, a gente pode passar para a fase das perguntas. Tecer algumas perguntas, provocações, para tentar identificar se estamos num caminho interessante, se há, sim, questões importantes que devemos colocar no radar e talvez até mesmo identificar pontos de melhoria. Então, quando a gente fala de reforma, perceba, o discurso atual que nós escutamos do governo federal, principalmente, a reforma apresentada até então pelo Paulo Guedes, pelo governo federal, a gente chama Paulo Guedes, ele talvez é o patrono dessa reforma através do projeto de lei ordinária 3887. O que nós já vimos até então é, na verdade, uma proposta faseada, fatiada, terá 4 etapas, apenas vislumbramos a primeira etapa. O que acontecerá mais à frente, eu vou comentar, mas até então uma incógnita. Hoje mesmo foi noticiado uma fala da assessora especial do ministro da Economia, que foi contra o que até então veio defendendo o próprio ministro. Em relação à tributação digital, a nova CPMF digital, ela própria disse que não vai ser só em cima de transações digitais, vai ser mais abrangente. Então, o que nós temos hoje de concreto? Nós temos 3 propostas. Nós temos a do governo federal, que, como eu disse, foi apresentada no primeiro momento, propondo a criação da CBS. E a do governo federal é fatiada em 4 momentos. A primeira fase olhou apenas para o PIS/COFINS. Então, no primeiro momento, ela vai atacar os problemas do PIS/COFINS. Até então, o que nós temos hoje? Realmente um tributo bem complexo. Quando você olha a IN 1911, 2019, que tenta dar um pouco de sistematicidade, arrumar um pouco a casa, você vê que ainda assim é um tributo que tem um sistema cumulativo, não cumulativo. Até pouco tempo atrás tinha a substituição tributária, monofasia agora, ainda incide sobre importações, um sistema complexo de créditos presumidos, enfim, alíquotas múltiplas. É um tributo, sim, bastante complexo. Arrumar a casa do PIS/COFINS, pelo contrário, não é problema nenhum. É de bom alvitre, vem bom tempo. Só que isso, na verdade, faz parte de uma proposta maior do governo, que tem 4 fases. A primeira fase, arruma o PIS/COFINS. Na segunda fase, eles prometeram olhar para o IPI e criar um chamado tributo seletivo, que também foi apelidado de tributo sobre o pecado. A seletividade é quando você aumenta a alíquota na proporção inversa da essencialidade do produto. Quanto menos essencial, maior a alíquota. Então, é a lógica de você tributar mais cigarro do que, por exemplo, itens da cesta básica. Então, no segundo momento, vai criar esse tributo seletivo, vulgo tributo do pecado. No terceiro momento, a terceira fase, vai olhar para o IRPJ e IRPF, para o Imposto de Renda das Pessoas Físicas e Jurídicas. Aonde nós vamos ter finalmente a chamada, a tão temida ou não tributação dos dividendos. A proposta de você tributar dividendos. O governo entende que há muitas deduções de imposto de renda à pessoa física. Eu acho que eu estou lendo um regulamento diferente do Paulo Guedes, porque ele enxerga ali que há muitas deduções com saúde, educação e por aí vai. Olha, dedução de forma restrita somente com saúde, ainda assim comprovada. E se um tributo pretende capturar o acréscimo patrimonial de uma pessoa, seja física ou jurídica, olhando agora para pessoas físicas, despesa com saúde de pessoa física, olha, se você gastou aquilo com despesas médicas, certo é que aquele valor não ficou para você como acréscimo patrimonial. Mas a proposta do governo, a promessa do governo é sim atacar o imposto de renda em relação às deduções. Então, essa é a terceira fase. E a quarta fase vai olhar para a folha de salários e ver uma promessa de que, olha, no primeiro momento vocês vão experienciar um aumento na tributação. Com esse imposto seletivo, nós vamos ter um aumento em relação à CBS, um aumento em relação ao IRPJ, mas tudo isso para compensar uma futura desoneração da folha. Então, na quarta fase, promessa, não tem nada por escrito nem proposta feita. Proposta concreta só temos da fase 1 da CBS. De resto, promessas. Então, teríamos uma desoneração da folha de pagamentos junto com a criação do tal do tributo digital.
Até então, ele era chamado de tributo digital, tributo sobre transações econômicas. Contudo, em um evento realizado ontem pelo Valor Econômico e o Grupo Globo, a Vanessa Canado, que é assessora especial do ministro da Economia, já disse que o tributo não vai ser somente digital. Na verdade, a nova CPMS irá incidir sobre transações como um todo. A ideia é que você consiga capturar, sim, fenômenos da economia digital, mapeando o fluxo de pagamento. Então, se houve pagamento realizado, seja ele por qual modalidade for, vai ter um percentual desse tributo. Espera-se arrecadar 130 bilhões. Não é um tributo pequeno, é um tributo, sim, com grande impacto. A grande pauta, a grande, digamos, proposta, a grande promessa do governo quando ele é eleito, ele se classificou como um governo liberal, pró-mercado, que iria diminuir o tamanho do Estado e iria, inclusive, reduzir a carga tributária. Não é isso que nós estamos vendo. O fato é, a reforma até então apresentada só está sinalizando em relação ao aumento da carga tributária. Paralelo a isso, perceba, nós temos outras duas propostas de reforma. A PEC 45, que tramita na Câmara, e a PEC 110, que tramita no Senado Federal. A PEC 45 ela é muito importante, principalmente porque é a aposta do próprio Paulo Guedes. A reforma pretendida pelo governo federal, ela não é autossuficiente. Ela não mexe no Pacto Federativo. Perceba que o governo federal só mexe nos seus próprios tributos. PIS/COFINS já é da União, IPI é da União, Imposto de Renda é da União, tributação sobre folha é da União. A mudança estrutural vem na PEC 45. O próprio Paulo Guedes diz, e a Vanessa Canado reafirma nesse evento ontem, que eles vão pegar a proposta do governo e plugar na PEC 45. Então, olhando um voo panorâmico, antes de já passar a palavra para meus colegas, qual é a diferença básica da PEC 45 para a PEC que nós temos agora? A PEC 110. A PEC 45 olha para 5 tributos e tenta destruir esses 5 tributos, unificando em um só, no tal do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Quais são os 5 tributos que ela destrói, que ela extingue? IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS. Mas o IPI não é fase 2 do governo? O governo quer matar o IPI para criar o imposto seletivo. Não vai ser IPI, vai ser um tributo especificamente olhando para algumas externalidades negativas e tributá-las, com o fito até mesmo de desincentivá-las. A PEC... Mas tem o microfone aberto aqui, não sei de quem é. Deixa eu tentar fechar aqui. Bom, não consigo. Então, a PEC 45, ela vai matar esses 5 tributos, IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS, cria o IBS. A ideia é que a arrecadação global fique entre 20% e 25%. Isso é a PEC 45. A PEC 110 vai além. Ela tenta extinguir 9 tributos. IPI, PIS/COFINS, ISS, CSLL, IOF, ICMS, salário educação e CID combustíveis. Tudo isso vira o IBS. E ele vai ser ainda assessorado pelo imposto seletivo, olhando apenas uns serviços e alguns bens em específicos. A gente tem muitas críticas que nós poderíamos tecer, tá? Olhando de uma forma geral, né, sobre esses tributos, sobre essas propostas, melhor dizendo, a PEC 110 e a PEC 45, ambas vêm com o mesmo discurso. Nós vamos alterar o sistema tributário nacional com o objetivo de simplificar e racionalizar a tributação sobre a produção e comercialização de bens e prestação de serviços. Hoje, uma base tributária compartilhada entre União, Estados, DF e municípios. A ideia é você simplificar tudo isso. E aí você consolida no grande IBS. O IBS, que é um imposto sobre o valor agregado, realmente ele tem muita experiência a LURES. Nós temos vários países da Europa, Estados Unidos, que adotam essa lógica de um imposto sobre o valor agregado. A forma como cada PEC trabalha é um pouco diferente.
Só para finalizar, na PEC 110, o IBS é um imposto estadual que vai ser criado pelo Congresso Nacional com poder de iniciativa reservado, basicamente a representante de Estado e município. Vai ter uma comissão mista ali de senadores e deputados federais, criada especificamente para esse fim. A PEC 45 não foi à toa que foi escolhida pelo Guedes. O IBS é um tributo federal. Vai ter um novo artigo da Constituição, que é o 152A, que está ali na PEC 45, que prevê a criação de imposto federal por lei complementar federal. Só que a gente vai ter uma diferença. A gente vai ter uma alíquota, um percentualzinho da alíquota que poderá ser criado por cada ente da federação. É como se tivesse uma alíquota maior federal e os outros entes vão poder colocar uma pequena alíquota sua ali. Bom, já encerrando aqui a primeira parte da minha fala, perceba, nós já vimos um discurso parecido. O discurso do início da campanha, para agora que está sendo já efetuado no segundo ano do mandato do presidente, que encaminha a proposta, e aqui, só para deixar claro, não estou fazendo críticas políticas a nenhuma política que não seja exclusivamente a ótica fiscal. O recorte aqui tão somente a política fiscal nos termos da proposta enviada para a Câmara, para o Congresso Nacional. O que chama a atenção é, quando você volta um pouquinho no tempo, nós tivemos uma proposta dessa, muito parecida. Eu vou aqui ler rapidamente os motivos de uma proposta que foi o seguinte. Essa proposta que eu estou falando, que não é atual, ela tinha por objetivo dar ganho de eficiência econômica, reduzir artificialismo em decisões de agentes e estruturas de negócios, fomentar o mercado, melhor alocar fator de produção, reduzir a carga tributária para o consumidor final, desonerar bem de capital, desonerar exportações. E essa foi a reforma do PIS/COFINS não cumulativo em 2002, 2003. Quando a PIS/COFINS cumulativa foi feita lá atrás, as promessas eram essas, de facilitar, de reduzir, de simplificar. Bom, nós já temos muita experiência com PIS/COFINS não cumulativo, né? Desde a lei 10.637, 10.833, passando por todas as outras, e vimos que essas promessas não foram cumpridas. E agora nós estamos diante de uma nova proposta, que desde do seu nascedouro, lá do iniciozinho, versus o que está sendo hoje debatido, tivemos sensíveis modificações. Mas é isso que tem para hoje. O governo federal fazendo em 4 momentos as alterações dos tributos federais e plugando isso na PEC 45. PEC 45 criando o IPS, vai ser federal, com alíquotas estaduais e municipais. E a PEC 110 criando o IBS, que vai ser um imposto estadual. E isso aqui hoje nós temos para debater. Mas nisso, então, eu já vou passar aqui a palavra para o Edson, para a Márcia, para a gente começar as provocações. Legal. Se quiser, eu já provoco. Não, mas pode comentar aí, já com o que eu falei, o que vocês acham em relação a isso? Não, legal. Eu já vou começar a provocação, Marcelo, e aproveitar a sua excelente introdução. Eu acho que perfeito o resumo das PECs, né? E acho que das 3 propostas do governo. Acho que nós estamos ainda em muita discussão, acho que tem muita coisa ainda para rolar, muita coisa para acontecer, né? Eu quero já fazer uma primeira provocação, e aí também entender a sua visão. Olhando para as 3 propostas, né? Me parece que, de alguma forma, elas têm algo em comum. E aí eu queria saber se você também pondera isso, ou se você realmente entende diferente. Que, primeiro, é a unificação. Ou seja, de alguma forma, estamos falando de tributos diferentes, de unificações de formas distintas, mas busca uma unificação. Essa unificação, de certa forma, na sua visão, ela tende a afetar alguns setores mais do que outros? Você tem já alguma analogia para dizer, talvez colocar, olha, quais os setores talvez sejam os mais afetados, ou os menos afetados, os que já gritaram, ou seja, opa, já levantaram a mão, olha, você já vai me prejudicar ou não? Porque, de certa forma, lá no começo, além de toda a excelente introdução que você fez, né, a ideia é que não houvesse setores que fossem tão brutalmente impactados, né, numa mudança, uma reforma tributária como essa. Mas não me parece que essa é uma realidade, né, Marcelo? Parece que realmente eu vou ter setores da nossa economia que realmente
a depender do formato que está colocado, que realmente elas terão algum impacto relevante na sua carga tributária e talvez até não diria desincentivo, né, mas uma desestimulação de suas atividades, né? Como é que você vê isso? Perfeito. Então, olhando especificamente para a PEC do governo, para a proposta do governo, que é um projeto de lei ordinária com a CBS está sendo muito criticada. Por quê? Falando agora um pouco mais de profundidade em relação ao que está sendo proposto pelo governo federal no projeto de lei 3887 de 2020. Nós temos, sim, algumas questões bastante importantes, que são, a CBS, essa contribuição sobre bens e serviços, que visa extinguir a PiscoFins, qual é o grande problema dela? De largada, ela traz uma alíquota nominal de 12%. 12%. E ela acaba com o regime cumulativo, não cumulativo, e coloca todo mundo pagando 12%. E a promessa que ela traz é, fiquem tranquilos, porque se por um lado a alíquota aumentou, eu acabo com dois problemas que você tem hoje. O primeiro problema é, aqui a alíquota é por fora, e você tem a alíquota por dentro, né? O PiscoFins integra a sua própria base de cálculo. Agora, mesmo quando você pega e joga a alíquota por fora, é uma falácia achar que isso por si só não seria um problema, principalmente para quem hoje está no cumulativo. Como assim? 3,65 por dentro equivale a 3,79 por fora. Se você pega lá 100, né, dividido por 0, ponto, aí matemática falhou. É 100 menos 3,65. Enfim, você projeta isso por fora, dá 3,79. E mesmo o não cumulativo, que é 9,25, dá 10,19 por fora. Então, tem um aumento, sim. Então, não é simplesmente virar a chave e falar que agora é por fora, que está tudo igual. Não, mesmo a 9,25 por fora não bate 12. Dá 10,19. 12 é bem maior. Mas aí vem o governo e fala, mas não fique nervoso, porque eu vou trazer uma sistemática de créditos praticamente restrita. Não vamos ter esses problemas que nós temos hoje discutindo ad eterno. O que é insumo, o que não é insumo. Só que nós temos um problema grave, que é para quem presta serviços. Aquele que tem uma atividade como a nossa, no escritório, que hoje nosso escritório é lucro presumido, né? A IRCO também tem o mesmo sistema. São escritórios que trabalham com intelecto, serviços intelectuais, profissionais intelectuais. Qual é o nosso insumo, Edson? Pessoas. Nosso intelecto, nossa capacidade de produzir. E aí, como é que a gente vai tomar crédito disso? Se boa parte dos serviços são prestados por sócios ou por associados, mas que você permita que uma mão de obra seletizada gere crédito, ainda assim, perceba, você vai ter uma grande dificuldade em relação a possibilitar que aquela alíquota nominal reduza num valor parecido com até então, que é 3,65 para quem está no presumido, quem está no cumulativo. Então, hoje, o pessoal de serviços está muito assustado. E aí, com base também em outra constatação, o projeto de lei se preocupou com algumas áreas como IFs, gestões financeiras, reconhecendo que esse seria um segmento muito impactado e criou um sistema diferente, uma alíquota própria para eles. E sem ter o sistema de crédito e débito. Mas por quê? Se a lógica da gestão financeira é que é uma pessoa que presta serviços, serviços intelectuais, poucos insumos, por que eles então vão ficar com um sistema separado do nosso e a gente vai pagar 12%? Sem insumo. Então, basicamente, pessoas hoje que prestam serviços, que têm poucos insumos na entrada, estão preocupados. Não sei como é que vocês estão indo aí, o que vocês estão pensando em relação a isso. Na verdade, Marcelo, se você observar lá o próprio projeto de lei, né, na exposição de motivos, né, a alíquota ela foi fundamentada pelas melhores práticas, né, aplicáveis por outros países para o imposto de valor agregado. Né? E é interessante atribuir, né, essa comparação entre as melhores práticas internacionais para o nosso cenário Brasil, né? De achar que os 12% se enquadraria, né, de forma positiva, né, no nosso cenário, aqui no cenário da nossa economia. É bem interessante essa justificativa lá da própria exposição de motivos do projeto de lei, né?
Na verdade, assim, se você observar no contexto geral, efetivamente a gente tem a elevação da carga tributária, salvo algumas pequenas exceções, né? Como é o caso aí de alguns monofásicos que ficaram fora da lei, né? Hoje a relação de monofásicos ela ficou bem mais reduzida, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, que realmente tinha uma carga tributária bem elevada, principalmente nas importações, aí, na faixa de 16% a 17%. Então, tirando essa exceção, que talvez não tenha mais esse desembolso efetivo, embora isso virasse crédito de alguma forma, né? Nas demais situações, efetivamente, a gente tem uma elevação, né, da carga tributária. Eu acho que, contribuindo nessa questão também, aí, Marcelo, Márcia, você imagina que no nosso país, talvez as empresas que fazem parte ali da formação do nosso PIB, né? Se eu não me engano, na última pesquisa, 70% provém de serviços, né? Ou seja, os serviços carregam muito ali na integração do nosso PIB. E, poxa, se nós temos, na grande maioria, talvez, dos serviços, né, como o nosso, por exemplo, pequenas empresas, de certa forma serão onerados de alguma forma, né? Posso entender, talvez, né, até na visão de vocês, eu sou mais contador do que tributarista, né? Eu tenho 2 tributaristas aqui, é interessante ouvir deles também, na visão de vocês, não só da questão de que as empresas, a maior parte, né, das empresas que compõem o nosso PIB, são 70%, são prestadores de serviço, mas também olhando para a maior parte das empresas no Brasil, de certa forma, a grande maioria absoluta, pelo seu tamanho, são as pequenas e médias empresas, né? As pequenas e médias empresas, ela, na sua grande maioria, não dá para dizer que elas usam, por exemplo, hoje o regime do lucro real. Pelo contrário, né? A maior parte delas está ali realmente no presumido. Estando no presumido, o impacto delas tende a ser de arrecadação maior, ou seja, tende a ser de uma contribuição maior. Associado a essa questão do lucro presumido, que eu queria que vocês comentassem, a questão até do próprio imposto sobre pagamento, que, na minha visão, quando você tributa, como você colocou, qualquer tipo de transação de pagamento, qualquer transação financeira, né, que seja, né, mesmo que seja ali de 0,2%, que seja, né, similar ao que a gente tinha na CPMF, o volume de arrecadação é muito alto. Ou seja, eu acho que realmente está aumentando. Eu posso estar muito, sei lá, pessimista, mas a carga tributária vai aumentar significativamente, né? Porque o maior volume dos contribuintes está nessas empresas de serviço, ou seja, 70%, nas empresas que estão sob o regime do lucro presumido, né? E serão as mais impactadas, né? E além desse imposto sobre o pagamento. Na visão de você, ou seja, a arrecadação não está sendo demais da conta? Na verdade, assim, um dos pontos colocados também, né, pelo governo em relação ao projeto de lei é a questão da composição da base de cálculo, né, que é a definição da base de cálculo está voltada para o conceito de receita bruta, mas a receita oriunda das atividades empresariais. Então, em tese, a CBS ela não teria mais as demais receitas financeiras, né, que hoje acompanham a base de cálculo do regime de não cumulatividade, né? Então, essa também é uma colocação aí feita como uma vantagem, né, do projeto de lei, da nova legislação, mas em contrapartida, né, quando trata lá do fato gerador, né, a incidência sobre a receita decorrente da atividade empresarial, também traz para a base de cálculos acréscimos em decorrência de multas e juros cobrados em função dessa atividade. E aí, Marcelo, o que você acha em relação a isso? O conceito de receita bruta está no decreto-lei, né? E hoje nós temos um projeto de lei ordinária trazendo aí para o conceito de receita bruta, multas e acréscimos, né? Eu acho o seguinte, a questão está no decreto-lei, não é problema, porque esse decreto-lei foi recepcionado, já tivemos vários pronunciamentos com status de lei ordinária, com eficácia passiva de lei ordinária. Tanto que o artigo 12, ele foi modificado pela lei 12973 de 2014, né? Sim. Então, a redação dele já é de uma redação de uma lei ordinária, mas, nada obstante, eu fico um pouco assustado com o conceito que está sendo dado de receita para esses fins. E só para fechar um argumento anterior, que vai casar com essa nova crítica, é o seguinte, o governo tem a seguinte retórica, uma retórica totalmente falaciosa. E falaria assim para você, Edson, não tem por que você se preocupar com o aumento da sua tributação nesse momento, porque você vai repassar para o próximo elo da cadeia um crédito maior também. Então, você apenas vai ser como se fosse uma espécie de agente de retenção, você vai arrecadar o seu tributo, mas
todo aquele crédito vai ser repassado para o segundo elo da cadeia. E assim sucessivamente. De sorte que não haveria uma preocupação em relação ao empresário em si, porque se por um lado ele paga mais, também ele gera mais créditos para quem compra dele. Isso é verdade até a página 20. Isso é verdade até a pessoa que vende para a pessoa física. Até quando você bate no final da cadeia. Porque pessoa física não vai se acreditar de nada. Pessoa física vai fazer o quê? Vai suportar o ônus financeiro da tributação. Então, quando você cria uma sistemática que depende de créditos e débitos, tudo bem, você resolve a questão do crédito financeiro, se vai ser físico ou financeiro, vai ser crédito financeiro. Ótimo. Para quem está, por exemplo, no meio da cadeia, ok. Ele compra mais, o débito aumenta, mas também o crédito aumentou. Então, talvez no apagar, no valor, no saldo, né, na diferença, para ele não seja tão impactante porque ele repassou, mas isso vai chegar, algum momento vai terminar. Alguém vai consumir esse produto, vai consumir esse bem, esse serviço. E, fatalmente, nós teremos que fazer o quê? Repassar isso. Nós vamos repassar. E aí vem um governo, e por isso que a Vanessa Canado começa a querer desvincular o argumento, porque ela sabe que é falacioso. Mas, Edson, tem problemas. Porque se por um lado você paga mais sobre receita, eu vou desonerar a folha para você. Gente, empresas como a IR, como o meu escritório, desonerar a folha não quer dizer nada, que não tem folha. Folha baixa. Não adianta você querer aumentar o tributo da minha receita e querer compensar com uma folha desonerada. Porque nunca vai fechar a conta. Por mais que desonere a folha de pagamentos, como, né, escritórios de advocacia principalmente, ou então escritórios mesmo que trabalham com mão de obra assalariada, é muito difícil você conseguir fechar essa conta. Desonera a folha e aumenta a receita. Para quem não tem folha assalariada, isso é uma inverdade, que é o meu caso, que eu trabalho com associados. E mesmo para quem tem folha, vai ser muito difícil essa conta fechar. De sorte que, como consequência última, teremos um aumento, sim, o repasse desse custo para os consumidores finais. E vai ser um aumento significativo. Porque lembra, gente, vamos contextualizar, CBS é 12%, a alíquota nominal. E quanto que é a proposta do IBS, que vai pulgar os dois? 20 a 25. Vamos chutar 25 aqui, porque a gente já está ficando um pouco no cenário pessimista. Poxa, 25% do IBS, mais 12% da CBS, e ainda mais um imposto seletivo, e mais um imposto digital, CPMF nova, assim, que agora não vai ser só digital. Nossa, teremos uma tributação brincando aí, ultrapassando a barreira de 35%, 40%. Então, em nome de uma simplificação, por isso que eu escutei já vários especialistas falando o seguinte, olha, faz uma reforma tributária de obrigação acessória, já está de bom tamanho. É só você reduzir aquelas 3.600 horas, né, 2.600 horas que a gente gasta com obrigação acessória, que a gente fica feliz. E eu convivo com o sistema atual. Só de diminuir o custo para ficar em compliance com a lei fiscal já está mais que suficiente. Então, assim, esse é um ponto, né, das alíquotas e de você olhar um sistema globalizado de 12% mais 25%. Verdade que o 12% é nominal, mas dependendo do setor, a alíquota real vai ser muito próxima de 12%, mais o tal do IBS. Em relação ao que a Márcia colocou, aí vamos lá, vamos pensar aqui o que seria o problema. Quando você pega lá o artigo 2º da proposta de lei, ele faz realmente remissão ao artigo 12, né, do Decreto-Lei 1598 de 77, na redação dada pela Lei 12973. E o problema não é esse, tá? Isso daí está tranquilo, isso daqui já é a base de cálculo do PiscoFins. Do cumulativo está ali e o não cumulativo é um pouco mais abrangente, né? Maior a base de cálculo Sim. do não cumulativo. Pega o caput e pega todas as outras receitas, né? Enfim, um conceito maior, operacional, não operacional e por aí vai. O problema que a Márcia está comentando é o parágrafo 1º do artigo 2º da CBS, da proposta de lei, que fala o seguinte: a CBS incide ainda sobre as receitas decorrentes de acréscimos à receita bruta de que trata o caput, tais como multas e encargos. Eu não entendi. Eu não entendi também, Márcia, o que quer dizer exatamente esse parágrafo 1º. E aí a gente pode pensar juntos. Estaria a dizer o que exatamente? Se você, por exemplo... Estou pensando aqui, tá? Não tem resposta pronta.
Se eu sou, por exemplo, um vendedor, vendo um produto por 10, meu cliente não paga no vencimento. Em função disso, incide uma multa contratual. E aí, acaba que o meu recebimento final, quando ele paga finalmente, é 10 mais 2 da multa. Eu quero acreditar, estou entendendo que esse parágrafo primeiro fala o seguinte, olha, a base de cálculo não é só o valor do serviço ou do bem vendido. É também, por exemplo, essa multa que você cobrou do seu cliente em função do atraso no pagamento, por exemplo. É isso que eu quero entender que diz o parágrafo primeiro. Ou seja, a receita também seria proveniente dessa multa cobrada. É essa a tua leitura? Sim, sim, exatamente. Até porque essa discussão já existia, né, Marcelo? Sim. Recebimento de multas e vantagens, a base de cálculo de PIS e COFINS, e agora foi a primeira vez que a gente viu isso num texto legal. Até aí, então, nós tivemos algumas decisões a respeito. A gente não tinha isso num ato normativo, numa lei ordinária. E agora vamos ter. E eu acho que a gente vai ter isso também, vai englobar outras, receita decorrente de acréscimos à receita bruta. Quer ver? Se eu, por exemplo, estou numa recuperação judicial e meu credor aprova lá um plano de recuperação perdoando algumas dívidas. Está claro agora que esse perdão de dívida é uma receita tributável de CBS, na minha opinião. Ou vocês acham que não? Eu acho que tributaria. Eu acho que pensa sim. Só. Sim. Entendeu? Eu tinha uma dívida, e essa dívida de 100 caiu para 60. Eu não devo mais 100, eu devo 60, porque o meu credor me perdoou a dívida, em parte. Ao invés de 100, só devo agora 60. Que também é uma outra discussão. Exatamente. Essa receita vai ser uma 40. Exatamente. Também Esse 40, perdão, vai ser uma receita tributável pela CBS agora. Eu acho que não tem como escapar. Seria a base. Seria a base, vai ser base. Então, olha que coisa. Nós temos uma alíquota majorada com uma base de cálculo ampliada. E aí, a contrapartida seriam créditos irrestritos. Cenas para os próximos capítulos, tá? Mas não só disso vivem as nossas polêmicas. Não é só o problema de uma base maior. Não é só um problema também de uma alíquota maior. É a responsabilidade, quem paga. O artigo 5º, que já discutimos aqui, a Márcia colocou também, é o que eu mais odeio de todos. Por que eu mais odeio esse artigo 5º? A responsabilidade criada pela CBS em relação às plataformas digitais. Isso não é novidade, tá? Isso não é novidade. Quando a gente olha a própria legislação do Estado do Rio de Janeiro, nós sabemos que uma lei recente, deste ano, trouxe uma responsabilidade dos marketplaces pelo ICMS não recolhido pelos lojistas. Hoje nós temos já 4 estados com legislações parecidas. Bahia, Ceará, Mato Grosso e o Rio de Janeiro. A lógica é a seguinte, se eu ofereço um bem à venda através de um marketplace, e aí nós temos como exemplo Magazine Luiza, Mercado Livre, B2W. Caso naquela operação de venda não tenha o recolhimento do ICMS, o vendedor não recolhe o ICMS, o marketplace seria responsável. Isso para mim é absurdo. Eu vou fazer aqui uma analogia. O marketplace é um shopping center. Tá? A ideia é como se fosse um shopping center. Ele cria uma plataforma, uma solução de intermediação de negócios, né? Onde o Edson consegue cadastrar seu produto para venda e a Márcia vai lá e compra. E o marketplace criou aquele ambiente de negócios digitais. É como um shopping center. Quem, em sã consciência, colocaria um shopping center responsável pelo recolhimento do ICMS caso o lojista não pagasse, não recolhesse o ICMS da venda que ele fez ao seu consumidor final? Isso não tem cabimento. Imagina você responsabilizar o Barra Shopping se, por exemplo, aqui uma loja no Barra Shopping não pagou a DARJ, não recolheu o ICMS daquela competência. Como é que o Barra Shopping fiscaliza isso? A responsabilidade tributária por todos aqui, eu pego a Leomar Baleeiro, o próprio Amilcar de Araújo Falcão, clássicos, que falam o seguinte, cara, você só pode colocar
alguém como responsável quando ele tem capacidade de interferir no negócio jurídico, se eu puder intervir naquela operação, naquele negócio jurídico. O marketplace não tem como intervir. Pois bem, agora não só ele é responsável de CMS, e se passa a CBS, também vai ser responsável pelo CBS. Olha que loucura. O Edson, então, pode, ele, pessoa física, cadastrar ali um produto dele para venda, e se ele não paga o tributo dele, no caso, para ser CBS tem que ser pessoa jurídica. Imagina que tem uma lojinha ali, uma loja pequenininha, vende pela Amazon. Se ele não paga, a Amazon vai ser responsável. Como é que a Amazon vai controlar isso? Vou ter que mandar agora as guias de pagamento. Gente, não tem cabimento. Para mim é insustentável, tanto o ICMS quanto a CBS em cima dos marketplaces. Não sei se vocês concordam, mas eu acho insustentável. Deixa eu colocar mais uma pimenta aqui, Marcelo. Vai, por que não? Eu queria que você até comentasse, você e a Márcia talvez comentasse, sobre uma questão que eu julgo talvez um dos pontos, obviamente todo o que vocês têm comentado, mas um dos pontos críticos. A transição. Tanto a PEC 45, 110 e a proposta do governo, né, todas elas relatam sobre o processo de transição. Na visão de vocês, como é que vai ser essa transição? Eu queria que você explicasse até para os nossos ouvintes. Ou seja, eu tenho a percepção de que, olha, nós teremos exatamente a legislação atual. Virou uma chave, assim, não. Que é complexa. Temos créditos da legislação atual, saldos de créditos da legislação atual. Pelo que eu percebo, em algumas das propostas, você vai manter paralelas, né? Paralela à atual por vários anos e depois vai implementando essa nova. Nós já temos uma atual que já é demais de complexa, né? E ainda vamos criar um outro processo. Ou seja, qual é o fator, talvez, que a gente possa oferir aí de não só de sucesso, e talvez o que isso vai trazer também de complexidade e de maior custo para as organizações? Porque eu vou ter que talvez ter um compliance tributário um pouquinho maior. Eu vou ter gasto, vou ter custo para manter 2 processos rodando por um tempo. Sim. Vocês visualizam nesse formato ou não? Como é que vocês veem isso? Quer começar, Márcia? Pode falar. Não, na verdade, assim, o que o Edson comentou, né, na verdade, a gente vai ter também ações por parte do governo no que se refere à nota técnica de nota eletrônica, porque do momento que eu crio um tributo que tem que ser destacado por fora do preço, eu tenho que ter campo no documento fiscal, então eu vou ter que também ter uma nota técnica da nota eletrônica. O próprio Simples Nacional, o Comitê Gestor, vai ter que ter uma ação em função disso. Por quê? Porque precisa destacar o percentual ali das contribuições para dar direito a crédito a quem adquire, né? E no contexto da organização, adaptação de sistema, parametrização de alíquotas de todas as NCMs, enfim, né? Tudo que já tinha sido feito lá atrás, hoje tem muitas empresas que possuem os mais variados produtos dentro de suas tributações diferenciadas. Eu tenho produto monofásico, né, no meu estoque, eu tenho produto que é tributado lá pela alíquota usual de 9,25% das contribuições, vou ter que parametrizar isso tudo, né? Então, vai envolver custo, com software, custo com mão de obra para poder fazer o treinamento dos usuários, enfim, aquela coisa de sempre que a gente passa aí quando tem uma nova tributação, um novo PVA aprovado pela Receita Federal, né? Além talvez de a maior arrecadação para alguns contribuintes, né, Marcelo? Talvez o maior custo. É isso mesmo a leitura? Com certeza vai, porque, olha só, ele vem com um discurso de redução de litigiosidade e simplificação. É bom lembrar sempre que nós temos PEC mesmo, duas, né? A 45 e a 110, e a proposta do governo federal se pluga na 45. Então vamos analisar a 45, que eu acho que é que vai passar. Primeiro porque aposta no sistema federal, da União comandando e carreando tudo, né? O IBS é federal e por aí vai. Já tem um endosso do presidente, um endosso do Paulo. Acho que o Marcelo travou. Deu uma travadinha. Marcelo? Mas aí só para complementar, né, na verdade, a questão, né? Vai ter todo um trabalho por dentro aí das apurações, porque perspectiva. Marcelo cortou um pouquinho. Marcelo, não te ouvimos, cortou a sua fala toda. E ele saiu. Marcelo? Oi. Voltou. Aí. Cortou a sua fala toda, ficou mudo. Cortou a fala toda? Não tem problemas, eu volto, isso é fácil. Então, a PEC 110, desculpa, a PEC 45, eu acho que vai ser a vencedora. Por quê? Primeiro que já tem o endosso do Paulo Guedes, o endosso do presidente, é onde a proposta do governo federal está sendo plugada na PEC 45, né? O IBS vai ser federal.
Sim. E ela prevê, perceba, uma vacácio, uma coexistência dos dois sistemas, o atual e o novo sistema, por 10 anos. Então, para começar, a virada de chave dura 10 anos. E não é só isso, não é só 10 anos. Imagina que foi hoje virada a chave e já temos um novo sistema tributário. Sabemos que, de 5 anos para trás, ainda temos possíveis autos de infrações, lançamentos fiscais retroagindo nos últimos 5 anos. Aí, por mais que você tivesse virado a chave em 2020, 2015, perceba, modelo atual, né? Temos aí possíveis discussões dos últimos 5 anos. Que se vier um auto de infração, você ainda vai entrar com uma impugnação, com um processo administrativo fiscal que dura, sei lá, mais quantos anos, e depois ainda vai judicializar. Ou seja, as empresas, elas vão ter, durante 10 anos, 2 sistemas correndo em paralelo, e mesmo quando finalmente virar a chave só para o novo sistema, ela vai ter que se preocupar com os últimos 5 anos do sistema anterior, que pode gerar discussões na via administrativa ou judicial por um tempo indeterminado para frente. Porque uma eventual fiscalização ali no último ano, e vai entrar num processo administrativo e depois entra no judicial. Ou seja, eu acho que a gente vai ter uma situação no Brasil muito atípica, onde nós já temos uma preocupação das empresas em fazer uma espécie, né? Como se fosse uma contabilidade societária, uma contabilidade fiscal. Né? Nós temos aqui diversas diferenças. Depreciação é uma coisa para fins societários, vai fazer teste de impairment, e aqui para fins fiscais uma coisa completamente diferente. E por aí vai, são vários exemplos. Agora, você, para fins fiscais, ainda vão ter 2 preocupações. Você vai ter que correr em paralelo com os 2 sistemas. Então, para as empresas, eu acho que sim, nós teremos um grande problema, porque, a virada de chave não vai ser de uma hora para outra, vai ser feita gradativamente. Não vi ainda, não foi discutido ainda, melhor dizendo, como é que vai ser essa virada de chave, a questão dos créditos que a Márcia colocou. Mas sou pessimista, Márcia. Por que sou pessimista? Só a gente olhar o que nós já temos aqui. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho aqui uma empresa no lucro presumido, no regime cumulativo, quero bater por real, olha, o estoque de abertura você não pode acreditar na cabeça, tem que botar 1/12. E a alíquota do estoque da abertura 3,65 na 9,25. Ou seja, eles né, cortam o nosso barato, eles diminuem sempre o crédito, eles tentam aumentar o máximo que a gente vai pagar no final das contas. Então, eu não acho, tá? O Brasil não mudou, a nossa cultura não mudou, quem está no Congresso Nacional não mudou. Então, eu não espero que agora... Sumiu de novo. Marcelo, sumiu de novo. Bom. Agora, um ponto interessante também, Edson, que ele coloca aí, que ele acha que a PEC 40... Oi. Marcelo, voltou, Marcelo. Oi. Repete, Marcelo. Repete a última fala. Aonde que eu parei? Você falou que você não... Agora não... Lembra, Edson, exatamente a frase que ele... Eu falei assim... Foi a última parte. Eu falei assim... A PEC 45 e morreu. Isso. Eu não aposto que nós tenhamos agora uma proposta sendo discutida no Congresso Nacional por pessoas que têm um novo mindset, uma nova mentalidade. A mentalidade é a mentalidade que nós já vimos até então. Então, por mais que eu queira ser otimista, eu acho que nós vamos ter, no momento inicial, Edson, de largada, vamos ser aqui realistas agora, um aumento do custo das empresas. Com contratação de especialistas, vão contratar consultorias. Como a Márcia muito bem disse, vai ter que fazer adequações do RP, né? O RP das empresas, o módulo fiscal, o SPED, vai ter que ser tudo readequado. E isso as empresas vão sentir, né? No primeiro momento, as empresas vão sentir. A gente não sabe qual vai ser a postura do fisco. O fisco, nesse momento, deveria ser muito mais pedagógico do que arrecadatório. Se você errar, você não pode ser autuado de primeira. Um sistema totalmente novo. Eu acho que a legislação, para realmente ser pró-mercado, pró-simplificação, facilitar o comércio, tem que ser assim. Olha, gente, é um novo tributo. Não existe especialista em BS, nasceu agora. Não tem especialista em CBS, nasceu agora. Então é o seguinte, não vai ter autuação, não vai ter multas de 75%. Se você não fizer nada que tenha dolo, fraude ou simulação,
no primeiro momento, a gente corrige, entendeu? Se você, por algum motivo, apenas errou, a gente vai lá e corrige. Então, isso, para mim, já seria um sinal que, poxa, obrigado, realmente, talvez a mentalidade esteja mudando. Porque não adianta, Márcia e Edson, na minha opinião, criar um sistema novo, que nem ele sabe como é que funciona, que nem foi PIS/COFINS não cumulativa, o que é creche ninguém sabia, e se você discordasse do que eles nem ainda decidiram, se lá na frente de mudar de opinião, tu vê com auto de infração com uma multa aí de 75%. Então tem que ter, na verdade, um acordo, né, digamos assim, normatizado. Olha, vamos passar aqui um tempo aprendendo isso aqui juntos, e enquanto isso, se não tiver má fé da tua parte, não vai ter má fé da minha parte. Não vou te multar. Para mim, eu acho que não tem que ter multa de 105%, muito menos qualificada de 150% nesse momento inicial. Para realmente o negócio fazer sentido. É minha opinião, pelo menos. Marcelo, eu tenho mais uma dúvida sobre o projeto de lei, né? Na verdade, ele faz referência, né, a um conceito de vinculada, né? Ele faz uma remissão ao conceito de vinculada da Lei 12.973, que é um conceito muito semelhante que hoje existe nas regras de preço de transferência, né? Em relação aos produtos monofásicos. Então, se uma empresa estiver adquirindo produtos monofásicos, que hoje a gente tem basicamente lá combustíveis e cigarros na listagem do anexo 1 do projeto de lei, essa empresa, ao adquirir, né, dessa empresa vinculada, essa empresa vinculada sendo um produtor ou um importador, ela também fica equiparada a produtor para fins da nova legislação, né? E aí vem a dúvida, né, do momento em que o conceito do regime monofásico é a tributação na primeira cadeia de comercialização daquele produto, o produtor vende para ela é equiparada. E aí como é que fica? Duas tributações, né? Na venda pelo industrial importador e mais no equiparado? Como é que você entendeu esse trecho do projeto de lei? Eu estou falando do parágrafo 3º, lá da seção que fala da incidência monofásica. Equipara-se a produto. Oi. Alô. Oi, escutei. Eu caí, eu travei, acho que eu travei, não sei se... Eu escutei até você perguntar como é que funciona quando você tem dois... porque na verdade, como é que funciona a incidência monofásica, né? Na primeira cadeia de comercialização daquele produto, industrial e importador, as demais cadeias exoneradas lá, a tributação a zero, né? Perfeito. E aí o projeto de lei ele traz esse conceito de vinculada para a legislação do PIS/COFINS, determinando que o estabelecimento comercial, ao adquirir do produtor, do importador, ele passa a ser um equiparado e ele também teria essa tributação na saída do produto. E aí, vai deixar de ser monofásico, né? Ou o equiparado... Não tem como, assim. A minha opinião, vai ser parecido com a lógica da ST. Você é ST, mas se você, que é uma indústria ST, vender, por exemplo, o atacadista Rio Log, que é ST, aí não se aplica. Não tem BCR. Exatamente, não se aplica ST. Não vai ter BCR. Esse item é a lógica, não está no texto, né? Não está no texto, mas é a única lógica possível. A lógica do ICMS, tá? É a lógica do ICMS, né? Então, ST tudo bem, mas se você vender para alguém também que é contribuinte substituto, não vai ter ST. Mas aí você vai ter, em tese, né, a tributação normal do primeiro. A dúvida maior não é nem essa, na minha opinião. A dúvida maior é, tudo bem, se a monofasia ficar com o segundo, e o primeiro que pagou teve débito, vai gerar crédito para esse segundo? Entendeu a lógica? Porque a monofasia pressupõe o quê, né? Aquele cara lá no início da cadeia pagar um tributo lá nas alturas e você zera todo mundo o resto. Mas se esse cara, né, indústria, por exemplo, vende para o atacadista, imaginemos que os dois são tidos como contribuintes pela monofasia. O primeiro não vai poder pagar a alíquota monofásica, vai pagar a alíquota normal, 12%. Normal, tá. Mas ele vai gerar crédito para o segundo que é monofásico? O texto está incompleto, né? Ele não traz essas respostas. Está incompleto, não traz. Então, assim, temos muitas dúvidas ainda em relação ao próprio sistema proposto pela CBS. A gente, na minha opinião, tem que debater, ainda vai ter muita coisa a ser alterada. E quando você olha hoje a proposta, só para a gente voltar agora nas PECs, para a gente botar um panorama geral, porque perceba, o Paulo Guedes, a proposta do governo, está plugando na 45. Aí vamos olhar então, que vai sempre assim, CBS andando de mão dadas com o IBS.
né? O CBS, que é essa atual, né, antiga PiscoFins, caminhando juntinha com o tal do Imposto de Valor Agregado, que é o IBS. E como é que é o IBS? Rapidamente, vou trazer 2 pontos nas 2 PECs. Alíquota. Como é que funciona o IBS em relação às alíquotas? Mudando a PEC 110 para 45. 110. Você tem lá uma lei complementar fixando a alíquota dos impostos. Lembrando, na PEC 110, o IBS é estadual. Na PEC 45, o IBS é federal. Então, como é que funcionam as alíquotas do IBS? 110. Lei complementar fixa a alíquota do imposto. Uma padrão. Contudo, você pode fixar alíquotas diferenciadas para tipos de bens ou serviços. Então, você vai ter uma padrão e, a depender do bem ou do serviço, pode ter variação, mas isso vai ser para todo o território nacional. Isso para mim é um tiro no pé. Por que um tiro no pé? Nós temos um país de dimensões continentais com diversas peculiaridades e idiosincrasias locais. Nós temos aqui uma diferença enorme, tanto no plano vertical como no plano horizontal, nossa federação. Você falar que vai tributar um serviço X com 25% para tudo quanto é território do Brasil, é você achar que São Paulo e um município de pegar aqui Varre-Sai, estão em pé de igualdade. É tudo um município, gente. Então, São Paulo e Mar da Espanha, que é um município minúsculo no norte do estado do Fluminense, Mar da Espanha não tem mar. Você vê, né? Fake news, está no nome do próprio município. Município pequenininho, aí você vai tributar o mesmo fato gerador ocorrido no maior município do Brasil, com a mesma alíquota no município de Mar da Espanha. Qual a lógica disso? Então, essa PEC 110 está sendo muito criticada por ignorar que nós temos Brasis dentro de um Brasil. A diferenciação não pode ser apenas por bem e serviço. Você ignorar que há um mar de diferenças locais, econômico, cultural e social no Brasil, botando ali, ó, tudo é serviço X, tá aqui, tudo vai ser alíquota tal. Tipo, a advocacia, a contabilidade, vai ser tudo, sei lá, tantos por cento. Cara, tem contadores em São Paulo, tem contadores no norte do estado, com realidades muito diferentes. Então, esse é um ponto. A alíquota na PEC 45 é um pouco diferente. Cada ente da federação vai fixar uma parcela da alíquota total do imposto por meio de uma lei ordinária. Federal, estadual, distrital, municipal. É uma subalíquota. Então, aí você já começa a ter, por isso que a PEC 45 é um pouco melhor, na minha opinião, tá? Você começa a ter um respeito às peculiaridades de cada ente da federação. Onde você vai ter uma alíquota federal, a geral, e subalíquotas determinadas por cada ente da federação. Então, a ideia é você ter uma alíquota única aplicável a todos os bens e serviços consumidos e destinados a cada um dos municípios e estados. Onde você tem uma alíquota de referência e subalíquotas criadas ali para cada bem e serviço pelos entes locais. E benefício fiscal, que é o último ponto de polêmica, eu prometo, estou vendo aqui o horário. Muda também bastante. E aí, para mim, é onde tem um problema da PEC 45, gente. A PEC 110 autoriza a concessão de benefício fiscal por lei complementar em operações com alimentos, destinados, por exemplo, a consumo animal, medicamentos, transporte público coletivo, bens do ativo mobilizado, saneamento básico, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior e educação profissional. Então, é um conjunto restrito, mas a PEC 110 autoriza a concessão de benefícios fiscais. PEC 45 não tem benefício fiscal. Como assim, gente? Como não tem benefício fiscal? Não tem, sei lá, tá lá. Não permite a concessão de benefícios fiscais. Cara, como assim? Oi? Mas o benefício fiscal, ele tem, na minha opinião, sim, uma malversação, uma pecha de algo imoral por conta, talvez, né, da não... Enfim, dar uma utilização, você não respeitou lá a lei complementar 2475, muitos estados dando benefícios sem respeitar o CONFAS, ignoraram isso, e benefício fiscal virou quase sinônimo de moralidade, né? Ah, isso aqui é benefício fiscal e tal, mas gente, não é por aí. O Instituto existe por algum motivo. Você pensar
Quem aqui é contra benefício fiscal, por exemplo, a alíquota de PIS/COFINS zerada para a cesta básica, alguns itens da cesta básica? O próprio IPI, ICMS, reduzido para a cesta básica. Alguém aqui é louco de achar, não, isso aqui é imoral. Por que seria imoral? Então, a PEC 45 ela tem um problema de não trabalhar com benefícios fiscais. Eu acho que isso vai acabar sendo alterado. Porque, de novo, o benefício fiscal vai ser importante para você, prestigiar a capacidade contributiva, porque você quer, na verdade, olhar para algum segmento da economia e entender, olha, quem consome esses bens aqui não pode ter um consumo muito onerado. Clássico exemplo, cesta básica, mas é um problema atual da PEC 45. Meus amigos, eu vou aqui, então, fechar aqui minhas críticas. Só um último ponto. Queria só registrar aqui a presença de uma grande colega minha, grande amiga minha. Está aqui ela, deixa eu ver aqui. Está aqui a Edilvane. A Edilvane é uma grande amiga e ela é da Fazenda Nacional. Então, está aqui a Edilvane. Eu estou aqui falando pra caramba da União, batendo na União, com uma procuradora da Fazenda Nacional presente. Depois ela vai puxar minha orelha, mas tudo bem. Mas, gente, obrigado. Não, eu Esse que agradeço, é o ponto que eu queria citar. Deixa eu aproveitar um último ponto, Marcelo. Eu vou ter que chamar você depois aí para fazer um próximo. Tem muitos assuntos que eu gostaria de explorar aqui com você. Poxa, uma hora é pouco tempo. Não, é pouco tempo, pouco tempo. Um último assunto, né, que aí, como temos aqui contadores na sala também, e para o nosso lado acho que é importante ouvir você um pouco do seguinte. Quando a gente fala de tributação e contabilidade de uma forma geral, né, nós sabemos que muitos tributos têm como base a própria contabilidade, né, e aí sai tanto na parte das receitas, no lucro em si auferido, demonstrado lá na demonstração de resultado, né, e também sabemos que existe uma divergência, ou seja, existem diferenças importantes em relação à apuração dos números sobre receita e lucro do ponto de vista contábil e também do ponto de vista fiscal, né? As bases de cálculos aí diferem. Até que ponto, na sua visão, e sabemos que essas divergências, essas diferenças que existem entre fiscal e contábil na apuração e na determinação das bases de cálculos, é sim uma grande complexidade hoje. Sim. É talvez um dos grandes assuntos que tem trazido aí não só muito trabalho para os advogados, né, os tributaristas, né, na defesa de tese, tá por aí e tal. E eu acho que é extremamente importante e complexo. E eu diria que traz uma complexidade tão grande que será que até que ponto as propostas, né, de certa forma endereçam esse tema ou não? Será que talvez aqui fazendo uma leitura talvez muito simplista do meu lado, um grande problema que é a base de cálculo, né, não está sendo talvez deixado um pouco de lado e a gente está só olhando para a questão da alíquota, unificação da alíquota nas propostas? Como é que você enxerga isso? Um casamento maior entre contabilidade societária e a fiscal, uma aproximação maior? Eu acho que, será que não seria um momento também de, não uma proposta, ou seja, a proposta eu também tenho tentar endereçar... isso. Sabe por que eu digo isso? Tenho meus receios. Não, por que eu digo isso? Nós temos um amigo em comum que sempre defende essa tese, né? Olha, ou casa de vez ou separa de vez, né? Sérgio André. Exatamente. Separa de vez. Porque cada vez mais a gente sabe que a contabilidade está indo por um caminho que vai ficar cada vez mais divergente do fiscal. Isso é fato, né? Eu acho que vai separar de vez. Eu acho que as normas contábeis elas seguem um caminho que não tem volta, segue as normas internacionais, isso não é do Brasil, é internacional. Exato. E cada vez mais vai ficar distante. Essa distância, uma hora, vai ficar muito complicado. Isso traz complexidade. Aí é o que eu digo, até que ponto isso está sendo tratado ou não, porque, na minha visão, a complexidade vai continuar. Por mais que não ficamos ali que trazemos simplicidade no processo, será que realmente não vamos causar, talvez, mais trabalho do que mais complexidade, tentando simplificar? Eu não sei. É uma leitura, assim, de novo, simplista. Talvez valha a pena a gente bater um papo depois com mais detalhe, mas vou te ouvir nesse sentido que eu tenho uma grande preocupação. E lendo as propostas, eu não vejo tanta preocupação nesse sentido. Né? Posso só fazer um comentário rapidinho em relação a esse ponto? Qual é a minha preocupação em relação a isso? Quando você olha, e aí agora o Edson está no IASB, a gente pode colocar a conta dele, né? Os FRS dão muito poder para o contador, muita subjetividade, né? Hoje, é muito mais subjetivo a análise, por exemplo, de uma receita ser reconhecida ou não. E aí imagine você colocar a arrecadação do fisco, a receita que vai determinar o quanto o tributo vai ser pago, a depender... De novo. Travou de novo. Travou.
Marcelo? Ou seja, o próprio contador, em tese, ele teria ali condições de determinar qual seria a base de cálculo do tributo. Eu acho que isso vai sempre fazer com que... Isso e outras coisas mais, tá? A própria identificação de ODs, né? Eu estou vendo aqui uma operação de desempenho, que é um serviço, isso aqui vai ser venda de mercadoria, então isso aqui é outro serviço. Então você vai escolhendo ali qual tributo você vai oferecer a tributação. Por conta dessa característica que está sendo hoje uma tendência, você dá mais subjetividade, maior poder de análise e tomada de decisão do contador, eu acho que o caminho é o divórcio. Eu acho que o caminho não é o casamento. Eu também acho, Edson. Lamento te dizer. Eu acho que é um divórcio sem volta. Eu compartilho também dessa ideia. Eu acho que realmente a distanciamento está ficando muito grande, né? E eu acho que em algum momento vai haver esse descasamento. Para simplificar, porque eu acho que o formato e as propostas que estão aí realmente trazem simplificação de alíquota, unificação de alíquota, mas as bases de cálculo ainda continuarão com complexidade. Essa é a minha colocação. Sim. Uhum. Pessoal, muito obrigado. Bom, eu agradeço, Marcelo. Eu fico aqui em nome da IRCO, né? Deixa o Márcio fazer as considerações finais e eu já encerro. Bom, as considerações finais, recebemos vários elogios aqui no chat, já perguntaram se nós disponibilizaremos a gravação, sim, lá no nosso canal interativo da IRCO. Parabéns, Marcelo, obrigado pela participação, certamente agregou muito conhecimento de todos aqui presentes, e passo a palavra agora para o Edson. Não, legal. De novo, obrigado, Márcia, pela mediação. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Marcelo, além de excelente profissional, um grande amigo, parceiro, né? De longa data aqui no Rio de Janeiro. Acho que não preciso nem falar da competência do Marcelo, né? Também aí procurador, né, Marcelo? Não é isso? Eu? Procurador, não. Não. Desculpa, estou errando aqui. Eu sou conselheiro do Conselheiro. Conselheiro. Responsável pelo julgamento de processos. Exatamente. Acho que isso é importante frisar, exatamente. Conselheiro, além de excelente professor. Aqui a turma toda aqui, eu, ele e Márcia, professores aqui do IBMEC, ou seja, IBMEC em peso aqui na live. Então, Marcelo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muitíssimo obrigado aí pelas contribuições. Acho que todos gostaram. Eu gostaria de deixar aqui as portas abertas para um segundo momento. Acho que nós voltaremos a falar desse tema novamente. Tem muita coisa, certeza. Muita água para jorrar nesse processo. Vai avançar. Aí nós chamaremos aqui você para talvez dar uma nova contribuição depois do avanço de todo esse processo. Então, muitíssimo obrigado. Agradeço a todos que participaram do nosso webinar. Como a Márcia comentou, vai estar disponível na segunda-feira. E não percam, na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui às 17 horas com um novo tema. Acompanhem nas mídias sociais o novo tema, o novo palestrante para a próxima semana. Muitíssimo obrigado a todos, uma boa noite e um bom restante de semana aí para todos. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.